5, 4, 3, 2, 42. Preparem-se. Entendam os segredos da vida, do universo e tudo mais. Um bate-papo sobre ciência e derivados ao som do mais puro rock and roll. Começa agora. Rock Consciência. Rock Consciência. Olá, ouvintes do Rock Consciência, estamos aqui para mais um programa e hoje estamos aqui com a presença do Matheus Levi. Matheus, dá um oi pra gente. E aí, gente, boa noite. Aqui quem fala é o Matheus Levi, da UFMG. Estamos aqui também com o Marcos Duarte. Vocês devem se lembrar dele do programa que a gente gravou sobre aranhas, e ele agora faz parte da nossa equipe, então ele vai gravar um pouquinho mais frequentemente com a gente. Marcos, dá um alô pra gente aí. E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Marcos. Como vocês estão? Falem pra mim. E hoje o nosso programa ele é muito especial porque temos aqui um convidado de peso para o programa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ciência das cobras, quem são esses bichos, onde vivem e também o que a gente pode fazer para prevenir os acidentes. Estamos aqui então com o Cláudio do canal Papo de Cobra. Cláudio, seja bem-vindo ao Rock Consciência e se apresente para o pessoal. Muito obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite. Eu sou biólogo, eu sou Cláudio Machado, biólogo, e trabalho com serpentes desde a faculdade. E aí trabalho há 25 anos no Instituto Vital Brasil, em Niterói, que é um dos órgãos que produz soro antiofídico. Já trabalhei muito dentro de serpentário. E agora eu trabalho com divulgação científica, porque eu tenho um projeto que é o projeto Papo de Cobra, que é um canal no YouTube com vídeos curtos de 5 a 10 minutos, falando sobre prevenção de acidente, falando sobre serpente, para que a população comece a desmistificar essa ideia que cobra é um animal maligno. Perfeito. Então hoje a gente vai bater um papinho aqui com o Cláudio, também com o Matheus e com o Marcos sobre as cobras. E para começar o nosso papo, como já é tradição aqui do Rock Consciência, vamos começar com uma música. A primeira música escolhida foi Reptilia, do The Strokes. Essa que é uma banda de rock alternativo que ficou bastante famosa no início dos anos 2000. Essa música ela faz parte do seu segundo álbum, que chama Room on Fire, e foi lançado em 2003. Então fiquem agora com Reptilia, do The Strokes, e a gente volta já. Rock Consciência. Probabilidade infinita de informação para você. Estamos de volta com o Rock Consciência. Vocês escutaram Reptilia, do The Strokes, a música do álbum de 2003. Estamos aqui com o Cláudio Machado, do Papo de Cobra, o Matheus Levi e o Marcos Duarte aqui da nossa equipe. E bom, como vocês já ouviram no bloco anterior, a gente vai falar hoje sobre cobras. E eu queria... Que coisa, né? Nós vamos bater um papo de cobra com um papo de cobra. Redundâncias, né? E eu acho que para a gente começar, a gente pode começar falando um pouquinho das cobras como organismo da biologia. Acho que a gente pode começar falando quem que são esses bichos. As cobras, elas se encaixam como grupo irmão de quem que é parente de quem, por que elas são tão diferentes e o que elas têm de semelhança com outros grupos da nossa biologia. Então, se a gente for numa classificação mais clássica, né, cobras são répteis. É uma classe que é chamada classe Reptilia, está dentro dessa classe. Dentro dessa classe Reptilia, a gente tem uma ordem, que é chamada ordem Squamata. E as cobras estão dentro de um grupinho, que é a subordem, que chama subordem Serpentes. Né? Então, são animais completamente diversos e bem antigos no planeta. Eles estão aqui há 165 milhões de fato. É verdade. Isso é até uma coisa interessante, porque uma coisa que a gente escuta bastante é as pessoas falando: nossa, uma cobra invadiu a minha casa. E eu só penso assim, cobra não invade casa. Ela estava aqui antes. A gente invadiu a casa delas. Isso é a coisa mais comum que tem, né? Eu recebo ligações, e-mails de pessoas que falam isso, né? A cobra invadiu a minha casa, a cobra invadiu o meu condomínio.
né? Bem recentemente, aqui eu estou no Rio de Janeiro, né? Na área da Barra da Tijuca, tem vários condomínios de alto luxo, e eu recebi essa reclamação de um síndico dizendo que uma cobra tinha invadido o condomínio, que era um absurdo, porque tinham pessoas de alto nível social nesse condomínio e tudo. E aí eu, para brincar com o síndico, eu falei, não, eu já estou sabendo disso, uma cobra me ligou na semana passada que tinha os humanos que fizeram condomínio na casa dela e estava reclamando. O cara ficou meio irritado. Mas, ou você leva para o bom humor, né, aquela ideia de que a cobra é um invasor, né? A cobra entrou na minha casa. Da mesma forma que essa semana mesmo apareceu na imprensa a cobra que atacou um carro, né? Simplesmente a cobra estava deitada, era uma sucuri no Pantanal, estava deitada na estrada, passou um carro perto. Ela deu um bote para se defender. Mas a manchete do jornal sensacionalista, qual é? Cobra ataca um carro. Né? Fica parecendo que ela perseguiu o carro, né? Que ela foi atrás do carro e exatamente. E eu vi essa notícia também. Eu até ia comentar em algum momento do programa, mas bem legal que você já trouxe para cá essa discussão. Que eu fui ver comentários das pessoas, porque quando eu vejo esse tipo de notícia de animais interagindo com pessoas, eu gosto de ver a reação das pessoas que não são da biologia, principalmente. E 70% dos comentários era, eu passava com o carro por cima da cobra, eu matava. E eu achei isso meio absurdo e queria até trazer essa discussão para cá, porque, como a gente está comentando até agora, a cobra está no lugar dela e as pessoas que estão invadindo o ambiente dela cada vez mais. E ainda assim tem essa revolta das pessoas de querer matar o animal simplesmente por estar ali no habitat dele. Lá no Papo de Cobra, outro dia, já que você está falando nisso, Marcos, me contaram uma história que eu fiquei impressionado. Acho que um parente ou um amigo da pessoa que mandou o comentário lá no canal contou a seguinte história. A pessoa estava num carro com a mulher, um rapaz com a mulher e com um filho pequeno numa estrada. E aí, do outro lado da estrada, ele viu uma jiboia no acostamento. Aí ele parou o carro no acostamento, atravessou a pista e para matar a jiboia. Aí ele teve o trabalho de sair do carro. Ele teve o trabalho de parar, atravessar a pista, e quando ele voltou, ele não viu uma carreta que o atropelou na frente do filho. É chocante isso, mas acontece, ou seja, as pessoas largam a vida dela para poder matar uma cobra pelo simples fato de ser uma cobra, né? E com aquela ideia que a maior parte das cobras é venenosa, o que não é verdade, né? 90% das cobras não tem veneno, né? Então, se você encontrou uma cobra, a probabilidade dela ser venenosa é muito pequena. E aqui no Brasil, a gente ainda tem os grupos de cobras que são venenosos, geralmente a gente tem já no conhecimento popular quais que são, né? A gente sabe, pelo menos a cara padrão de uma cascavel, de uma jararaca. Creio que a maioria das pessoas que pelo menos frequentam regiões que tem mato, né, que tem vegetação nativa, que é onde esses bichos estão, conseguem encontrar e reconhecer eles facilmente. Ou estou errado? Isso é uma coisa, vou fazer só um comentário rapidinho, porque o mesmo vale para as aranhas, né? As pessoas ficam perguntando, nossa, mas tem que saber o nome de todos os bichos, que não sei o quê, como é que eu vou saber se a aranha é perigosa ou não, se a cobra é perigosa ou não? É muito mais fácil você guardar os grupos que têm importância médica, que são poucos, né? Do que você guardar todas as outras espécies. Fazer um merchanzinho. Se você quer saber quais são esses tipos, tem o Rock das Aranhas aqui no Rock Consciência também. Isso aí. Ouvir. Exatamente. E com relação a tudo isso que a gente está comentando, de as cobras estão invadindo ou nós estamos invadindo, é importante a gente pensar que nós temos uma consciência muito maior do ambiente ao nosso redor e temos poder de decisão. Então, a gente precisa se inserir mais no meio que a gente está de forma correta, ecológica, e não querer estar acima do meio que a gente está. Igual, aqui em casa já entrou cobra em 2 ocasiões. Em uma que eu estava e uma que eu não estava. Na ocasião que eu não estava, mataram a cobra. Na ocasião que eu estava, eu peguei com todos os cuidados que eu aprendi no curso de manipulação e soltei ela na área que tem longe daqui, que é uma área de preservação ambiental. Sim, e lembrando que
você fez esse curso também e você é biólogo, né? Então você teve um treinamento ao longo da sua graduação e também com um curso extra que meio que te capacitam, apesar de não ser o recomendado você ficar manipulando nenhum animal, mas em casos que é necessário, você tem essa capacitação, né? É bom a gente relembrar para o pessoal que está ouvindo esse programa que não é porque o bicho está ali que você pode sair tocando no bicho, né? Inclusive, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque o bicho pode ser que ele não tenha veneno, mas às vezes ele vai te morder. Isso é uma porque coisa... é o método de defesa, né, do animal. Isso é uma coisa que eu sempre falo quando perguntam, esse bicho morde, que não sei o que, eu falo, tem boca. Se tem boca, ele pode morder. Eu tenho boca e se me encher o saco, eu tenho vontade de morder. Então imagina o bicho. Eu costumo sempre dizer o seguinte, se você viu a cobra, só tem acidente se você quiser. Os acidentes acontecem quando você não vê a cobra. Então não há necessidade de você matar o bicho, mesmo sendo venenosa. Porque há forma de você conseguir resolver o seu problema afastando o animal desde que você não se aproxime dele. Se você não tem habilidade para tocar no animal, chame alguém que tenha o corpo de bombeiro, um órgão ambiental da sua cidade, ou até um amigo que você saiba que possa ter um treinamento para isso. Mas aí, voltando ao que vocês estavam falando antes, que talvez seja fácil identificar, deveria ser, mas na prática não é. Porque a gente continua achando que cabeça triangular é característica de cobra venenosa, e não é. Então a pessoa vê uma cobra com cabeça triangular, às vezes é uma jiboia. Tá? Sim. Já parte do pressuposto que é venenoso, vamos matar. Sim. Isso é muito complicado. Até a questão do próprio tamanho, né? Porque a gente vê que as cobras, elas são animais que atingem tamanhos muito grandes, né? Tamanhos maiores do que a maioria dos mamíferos que nós temos aqui no Brasil, por exemplo. Em ambiente terrestre, né? Claro. Mas... Falando isso, já que você está comentando tanto sobre o ambiente, eu acho que é interessante a gente puxar justamente a questão do habitat das cobras, né? Como é que é o hábito delas, como elas vivem, o que é o natural delas, onde elas se encontram, como que é o habitat delas? Então, a coisa mais difícil de responder sobre cobra é uma pergunta geral sobre cobra. Por quê? Porque a gente tem 3.500 espécies no mundo de serpente. E no Brasil, cerca de 450, um pouquinho menos talvez. Ou seja, tem cobra em todo lugar. Tem cobra na terra, no mar, na água, enterrada, em cima da árvore. Na verdade, no planeta inteiro, com exceção dos polos, por causa da baixa temperatura, né, a gente tem cobra em todo canto. Esse é o primeiro problema que a gente tem aí. Né? E aí, eu tenho serpentes, como vocês mesmos falaram, que quando adultas alcançam 10 centímetros. E outras espécies, quando adultas, alcançam 10 metros. Então, se criar, quer dizer, cobra não é uma coisa só. Né? Sim. Então, a gente varia de ambiente. O ambiente vai estar ligado diretamente à alimentação do animal, né? Então, enquanto a gente pensa que cobra come roedor, que nas venenosas, na boa parte delas é verdade, tem espécies que são extremamente concentradas em comer um determinado alimento. Por exemplo, tem cobra que só come lesma. Então, imagina, você tem medo de um bicho que só come lesma. Sim. Que não tem nem a ação de morder você. E essa que eu estou falando por acaso, que é a chamada dormideira, ou a jararaquinha, muita gente mata porque acha que é uma jararaca. E essa não tem nem cabeça triangular, mas o colorido lembra. Aqui na Universidade de São Carlos, onde eu faço o meu doutorado, o Marcos também faz biologia aqui nessa universidade, volta e meia aparece alguém comentando no grupo que apareceu uma jararaquinha, né? Na verdade, eles mandam no grupo da universidade perguntando o que é, porque acham que é a jararaca. E na maioria dos casos, já postam a foto do bicho morto. Né? Apareceu aqui em casa, matei, e é isso. De que adianta perguntar o que é se já matou, né? Então, o que acontece é que as pessoas matam o bicho e perguntam depois, né? Então não faz
sentido nenhum. Se servisse como um aprendizado, eu vou saber que animal é, nunca mais matarei esse bicho, seria ótimo, mas não é isso que acontece. E eu sempre falo para as pessoas o seguinte, que é bem interessante. O bicho acabou sendo morto propositalmente ou não, você tem o bicho morto ali. Pegue um vidro com álcool e guarde esse bicho. Por quê? Porque ele pode servir para você como um modelo para uma próxima. Você cria meio que uma coleçãozinha da tua área ali. Quais são os animais que aparecem ali? O bicho já está morto mesmo, não joga fora. Porque quando aparecer um vivo, você fala, eu conheço esse bicho, olha aqui, tenho guardado ele aqui morto. E aí, se você já sabe que animal talvez fique mais fácil para você criar um aprendizado da sua região. Isso é bem interessante para a escola também, né? E a escola manter isso no seu laboratório de ciência, por exemplo, as crianças vão aprender muita coisa com isso. É interessante. Isso hoje eu acho difícil, cara. Pelo menos eu não sei como está o ensino médio, fundamental e as escolas em si, mas na minha época, que não é muito tempo atrás, tipo, eu acho que eu peguei a transição. Não sei, na sua época, Cláudio, você tinha esse tipo de coisa na escola? Esses vidros com espécies guardadas e tudo mais? Não tinha. E é exatamente isso que eu falo. Eu demorei para ter contato com serpentes, mesmo mortas, porque eu não tinha isso na escola. Eu só fui começar a ter um contato mais próximo quando entrei na faculdade. Pois Por isso que eu achei importante ter. Não é matar o bicho para fazer uma coleção. Se o bicho está morto, em vez de você jogar ele fora, coloca ele no vidro com álcool. E comece a criar uma ideia de criar uma coleção ali para que você possa servir de exemplo. Eu acho bem interessante. Sim, até porque eu vou ser um pouquinho mais radical e pensar assim, se você deixa uma criança engatinhando sair de casa, e essa criança, por um acaso, entra na casa de outra pessoa, o que inclusive aconteceu com meu pai fugiu de casa engatinhando quando ele era pequeno. Imagina que a criança entra na casa de outra pessoa e a pessoa mata essa criança porque invadiu a casa dela. Às vezes é isso que acontece com as cobras, né? Pois é. A cobra acaba entrando num lugar que tecnicamente ela não deveria, porque é uma propriedade humana, né? Mas acabam acontecendo esses casos em que a cobra acaba sendo morta. Mas voltando à parte dos habitats, você comentou que tem cobra em todo canto, né? E aqui no Brasil, as que são venenosas, elas têm algum lugar que elas preferem viver? Então, aí a gente tem que, de novo, separar. A gente tem 4 grupos no Brasil que têm importância médica, tá? Eu não vou chamar de venenoso. A primeira coisa é a história do venenoso e peçonhento, que embora tenha uma diferença biológica, a gente está tratando aqui como sinônimo, tá? Isso. Os 4 grupos, o grupo mais comum é o grupo da jararaca, que é um grupo que os biólogos chamam do grupo das bótrops, que é o animal que mais causa acidente no Brasil. São 28 mil acidentes por cobra no Brasil todo ano, e quase 90% desses acidentes são causados por jararaca. E esses animais, eles vivem basicamente em área de mata, só que eles se adaptaram muito bem às áreas desmatadas e às áreas urbanas. Então eles podem aparecer dentro de cidades e dentro das casas com muita facilidade, elas não estão restritas à área de mata. Inclusive dentro de carros tem aparecido muito vídeo comum, com cobra entrando em carro, fogão, eletrodoméstico em casa, motor de geladeira, essas coisas assim. Por causa do ser um local mais quente, né? A gente falou antes, as cobras, elas são animais que a gente chama de animais ectotérmicos, que antigamente a gente chamava de animais de sangue frio. Ou seja, eles não controlam muito a temperatura, eles dependem do ambiente para ter a tua temperatura ótima. Então, eles procuram locais quentes. Então, tudo isso que você falou de motor de carro, motor de geladeira, né? Às vezes dentro de uma bota, a pessoa andou o tempo todo com a bota e deixou a bota lá de fora da casa, está bem quente por causa do pé da pessoa, né? E a cobra entra ali para tentar regular a sua temperatura, aumentar a sua temperatura corporal, que ajuda ela muito no metabolismo. Então, por isso que a gente encontra muito esses bichos nessas regiões. Isso o inclusive do Toy Story curtiu esse comentário, né? Quem pegar a referência aí, tem uma cobra na minha bota. Sim. Desculpa, gente, é mais forte do que eu, não resisti. Isso que o Marcos falou do Woody é muito verdade, porque eu tive bastante
parte de campo nos meus trabalhos de graduação e pós-graduação. Acho que o Matheus também teve, né? E uma das preocupações nossas recorrentes era com a bota. A bota que você chega no final do dia, cansado, tira a bota depois de um dia longo de trabalho, ela vai estar quente e aquilo acaba atraindo os animais. Isso foi bom a gente comentar, porque a gente estava falando um pouquinho sobre a biologia dos bichos. A gente consegue se esquentar a partir de comida, a gente consegue manter a nossa temperatura do corpo naturalmente com o nosso próprio corpo fazendo essa temperatura meio que estável. Né? Mantendo o metabolismo, essa conservação de calor, né, em torno dos 36, 37 graus, naturalmente. As cobras, elas precisam de calor externo, não é isso? Exatamente. E por isso elas estão procurando esse local mais quente. E por isso que às vezes elas saem mais no início da manhã, nos primeiros raios do sol, que já começa a aquecer, e a gente encontra com muita facilidade no início da manhã e no final da tarde, né? Quando tem aquele sol muito forte, ela não gosta. Então, aquele sol do meio-dia, num local muito quente, é pouco provável que você encontre uma cobra. Mas no início da manhã, no final da tarde, ainda está quente, aquele solzinho mais fraquinho, elas conseguem, né, que a gente chama de termorregular, usando o calor do ambiente. Uhum. E você falou que as cobras, elas costumam, algumas cobras costumam comer roedores, né? Essas cobras que comem roedores, então elas geralmente saem no mesmo horário que os ratos também saem? Tipo, à noite? Então, isso que é legal, isso é que é importante, né? Porque elas têm o hábito noturno por causa do alimento. E aí tem toda uma ligação, mas as cobras, elas enxergam muito mal. Poucas espécies têm uma visão boa, normalmente são as espécies que estão na árvore, né? Uhum. Mas na maior parte das cobras, elas são meio míopes, elas enxergam muito mal. E cobra também é surda, né, gente? Tem que lembrar que cobra não escuta nada, né? É muito interessante, o pessoal vai fazer a caminhada, fazer trilha, leva um sininho para ver se espanta a cobra, já vi muito isso acontecer. Não escuta nada, a cobra é completamente surda, ela percebe vibrações no solo, mas sons transmitidos pelo ar, você gritando, você falando, ela não percebe. Então, o que ela faz para localizar o ratinho lá de noite? As venenosas, né, com uma exceção só, que são as corais verdadeiras, mas as outras, jararacas, cascavéis, surucucus, têm o que a gente chama de fosseta loreal, que é um órgão que capta o calor, que, por sinal, é uma das características que a gente tem para identificar uma cobra venenosa, que é a presença de fosseta loreal, que é um buraquinho entre o olho e a narina, que fica bem na frente, né? E ela usa como um termosensor, ela capta calor, que nem aquelas armas, quando a gente vê aqueles filmes do Rambo, que tem aquelas armas com infravermelho que localizam o inimigo pelo calor. Sim. Ela localiza a presa pelo calor. Oi? Igual a visão do Predador, do filme Predador? Isso. Tipo Predador, isso mesmo. Vou até trazer uma referência mais atual ainda, tipo o que vocês devem ter visto aí nos jornais acontecendo, que a China está testando umas câmeras de rua com termosensores para medir temperatura das pessoas na rua enquanto elas caminham devido a essa pandemia do coronavírus, né? Então, elas enxergam então pelo calor que os outros organismos emitem. Ou por movimento, né? Ela consegue perceber a diferença de movimento do claro e escuro. Então a gente sempre fala, você viu uma cobra, né? Fique parado, porque aí ela não vai ter a sensação do movimento, né? Mas ela, se for venenosa, ela vai perceber a sensação de calor e vai se afastar. Então uma das formas que a gente tem de prevenir acidente é sempre ficar parado. O bicho nunca vai na nossa direção. Isso, só para fechar esse bloco, então, eu tenho um comentário que ilustra isso, que é o seguinte: eu já fiquei com uma jararaca no meu pé, ela estava de costas para mim, apontada para o outro lado. Então, assim, as fossetas loreais dela estavam apontadas para o outro lado, não estavam para mim. E a perneira que eu usava era isolante térmico. Então ela ficou de costas para mim e sem problema nenhum. Aliás, não era uma jararaca, era uma cascavel. Ela estava tranquila, sem fazer barulho nem nada. Eu estava aprendendo, né? O instrutor cutucou ela com um bastão de lado. Ela também nem fez menção nenhuma.
ela virou assim, mas não tinha calor, não tinha coisa, não tinha nada, ela não. Aí ele pediu para eu afastar, eu afastei, ele esquentou a ponta do bastão e aproximou dela, e ela tentou dar o bote. Então, realmente, não tem esse tipo de problema, né? É só não ficar perto também. É que nem você falou, se você não encher o saco do bicho, as chances de dar alguma coisa errada é muito pequena, e como o Cláudio falou, se você viu a cobra, meu amigo, a chance de você ter um acidente é só se você quiser que tenha um acidente, porque você tá vendo a cobra, né? Bom, pessoal, então como a conversa ela tá super legal, a gente vai fazer uma pausa agora, vamos chamar a segunda música. A segunda música, como relacionando com o tema, ela se chama Cobra, ela é da banda Far From Alaska, que apesar do nome é uma banda brasileira de rock. Ela é bem legal, essa banda, a vocalista canta pra caramba, e ela é uma banda recente, né? Essa música ela foi lançada em 2017 no segundo álbum da banda, que é o Unlikely, que na minha opinião também é o melhor álbum que a banda já lançou. Então vamos escutar Cobra do Far From Alaska e a gente volta já já. Rock Consciência. Rock Consciência. O máximo em cultura e conhecimento. Estamos de volta com o Rock Consciência. Vocês escutaram Cobra da banda Far From Alaska. E hoje estamos aqui com o Matheus Levi, com o Marcos Duarte e com o Cláudio Machado do Papo de Cobra, falando um pouquinho sobre esses animais fantásticos e intrigantes que são as cobras. Eu acho que o Marcos ele tinha uma pergunta para o Cláudio, é isso? Eu tenho sim. É puxando uma reflexão que a gente fez no primeiro bloco, que o Cláudio falou, que as cobras elas são surdas e elas não ouvem, e que em trilha as pessoas levam um sininho, mas que não é efetivo. Eu aprendi quando eu estava em Ubatuba, que eu fiz várias trilhas lá, que o pessoal falava, vai bater no pé no chão, principalmente em lugares fechados, que você não consegue enxergar muito bem o seu pé, porque aí ela vai sentir vibração pelo solo e vai se afastar. E a minha pergunta era se isso é realmente efetivo, se elas realmente se afastam conforme sentem a vibração no solo da batida do pé, ou se é só mais um dos mitos de trilha aí. Não, Marcos, isso é efetivo sim. Ela percebe a gente e aí ou ela se afasta ou ela fica parada, contando com a camuflagem, mas ela nunca vai na sua direção, né? Então ajuda realmente bastante isso a andar devagar. É sempre importante dizer que numa situação dessa, se você acha que tem uma cobra, você viu uma cobra, nunca corra, né? Além do risco que tem de você cair, se machucar correndo numa área de mata, você pode se deparar com outro animal, né? Então é sempre bom andar com calma. E aí muita gente pergunta também, eu estou numa trilha e encontro uma cobra, às vezes eu estou em cima dela, como vocês já falaram aí, dá um passo para trás. A coisa mais importante é manter a calma. Talvez seja a coisa mais difícil da gente pedir para alguém quando vê uma cobra e está assustado, né? Mas mantenha a calma, né? E eu sempre repito isso, se você viu a cobra, só tem acidente se você quiser. Isso. Bom, a gente estava falando um pouquinho no bloco passado sobre os grupos que são peçonhentos, Cláudio. Você começou a comentar, você começou a falar sobre esse grupo, você falou que existem o grupo das jararacas, que são, biologicamente, a gente chama elas de bótrops, né? E quais são os outros grupos que também são peçonhentos aqui no Brasil? Então, os outros três, a gente tem a cascavel, né, que é o grupo que a gente chama de crótalos, que é uma espécie só, crótalos duriços, que é fácil da gente reconhecer porque é a única que tem chocalho, né? Ela faz barulho quando ela se depara com a gente. E esse barulho é exatamente isso. Faz um barulho para você chamar a sua atenção e você acaba não tendo acidente. Você percebe, se você não vê o bicho, pelo menos você escuta, né? Isso já faz o número de acidentes caia bastante com cascavel. Eu falei para vocês que a jararaca é o que causava mais acidentes, cerca de 90%. A cascavel é a segunda colocada, cerca de 7%. Repara como é que a diferença é muito grande. Eu não sabia que a diferença era tanta assim. É enorme. Uma das vantagens, uma das explicações é essa, é o chocalho. A outra é porque ela vive em área aberta, né? A gente normalmente encontra cascavel em área aberta. Minas Gerais, então, é a terra da cascavel, né? mas não só, né? Eu costumo dizer que Minas Gerais não tem só coisa boa, que é pão de queijo, leite quente e avó, que para mim é característica de Minas Gerais. Também tem cascavel, gente. Realmente. Então, eu queria aproveitar esse gancho, porque
O pessoal fica falando, porque cobra é mal, porque cobra é o pecado, porque cobra não sei o quê. Pô, a cascavel, ela é tão gente boa que pra não te atacar, ela ainda te avisa. Ela fala assim, olha, eu tô aqui, eu tô te vendo, você tá me vendo, eu tô aqui, dá licença, por favor, que eu não quero atrito. Eu costumo dizer que a história dessa cobra ser a vilã da história vem da Bíblia, né? De Adão e Eva. Exato. Mas o próprio Bíblia era maçã, não era bem a cobra. E ninguém deixou de comer maçã por causa disso. Exato. A cobra tava de boa na dela lá, né? Segundo a história da Bíblia. Pode falar, Levi, desculpa. Essa questão do bote e tudo mais, os animais em geral não desperdiçam energia à toa. E gastar veneno com um bote que não é para uma defesa ou para uma predação é gastar energia. Então, animais meio que evitam conflito. Então, realmente, a cobra ela vai te morder se ela se sentir ameaçada, se o ambiente dela tiver sido invadido, se você ficar provocando o estresse do bicho. Fora isso, a chance de acidente é ainda menor. Exatamente. Agora, tem o contraponto disso, né, Matheus? É que a cobra não venenosa, como ela não tem veneno, ela tem que te intimidar de alguma forma. E uma das formas que ela tem, é que você falou, é gastar energia para te assustar. Então, as não venenosas normalmente dão botes em sequência e até vão na sua direção para ver se você sai de perto e foge, porque ela vai adorar isso, uma vez que ela não tem veneno. Então, muita gente fala assim, eu já levei uma corrida de caninana, por exemplo, que é uma espécie de cobra não venenosa, porque a caninana foi na direção, né, deu um bote, foi na direção, a pessoa morreu de medo e saiu correndo. E acha que a caninana está correndo atrás dela durante minutos. Sim. Ou a própria jiboia, né? Quando a pessoa encontra a jiboia no meio da trilha e ela faz aquele barulho que é o barulho da jiboia, né? Que ela meio que vocaliza para tentar espantar a pessoa que está incomodando ela ali, né? Exatamente. Agora, venenosa, como ela tem consciência do veneno, né, ela fica paradinha, tentando se camuflar. Se ela não pode fugir, ela fica parada. Mas eu sempre falo, você viu uma cobra que é muito espalhafatosa, fica dando bote, correndo, né? Pode acreditar que é uma cobra não venenosa. E ela está tentando te enganar e na maior parte das vezes consegue, né? É, isso aí. Vou até fazer uma referência aqui pro nosso colega Renan, que morou comigo e com o Matheus. Ele falava que o cara que passa com o carro rebaixado, com o som lá no alto, é porque ele não tem muito a oferecer, ele tem só para oferecer o carro. Então é mais ou menos isso com as cobras, né? Então, isso é até um mito interessante, que principalmente aqui em Minas, já que o Cláudio falou daqui de Minas, que o pessoal tem o costume de dizer que, nossa, a sucuri, ela grita, ela muge, que não sei o quê. A gente até falou um pouco disso num episódio que vai sair depois sobre... Aí é do spin-off do Cinema Consciência, né? Sobre Anaconda. Mas, Cláudio, por favor, comenta um pouco sobre isso pra gente. Gente, história de cobra, dá para fazer um programa só de contar a história de cobra, história fantasiosa. Eu dei treinamento... 30 anos trabalhando com esses bichos, né? Eu já rodei o Brasil inteiro. E cada lugar que eu vou, eu aprendo uma história nova. Eu venho com uma história nova, né? Desde essa da sucuri que grita com uma forma de intimidação, desde do chocalho da cascavel, que o pessoal fala que é um excelente afrodisíaco. Então o pessoal mata a cascavel para tirar o chocalho e fazer um pó de chocalho e beber aquilo. Diz que é afrodisíaco. Não é não, gente. Pelo amor de Deus, não, é tudo mentira. Mas tem histórias maravilhosas, né? Algumas você tem um problema, né? Porque muita gente acha, a gente ainda não falou sobre acidente, mas muita gente acha que tem vários produtos que neutralizam acidente com cobra. No Nordeste tem o específico Pessoa, que é um produto que é vendido lá. E aí vem aquela história que a gente estava falando no início, né? Como a maior parte... Tem um aqui em casa. Oi? Eu tenho um desse específico Pessoa aqui em casa, que eu fiz uma coleta no Pará e o pessoal meio que me forçou a comprar um desse para levar. Então, o que acontece, né? Por que vem essa... eu sempre falo que toda a história ela tem uma explicação que dá para você tentar entender como é que chegou. Não saiu do nada isso. Por exemplo, a gente falou que as pessoas ainda acham que cobra com cabeça triangular é uma cobra venenosa, né?
Aí a pessoa é mordida por uma jiboia, né, que não tem veneno, porém tem cabeça triangular. E aí um vizinho, um amigo, fala, toma aqui o específico pessoa, ou bota essa erva aqui, ou toma esse chá, ou coloca alho picado, e aí você faz uma dessas coisas e, incrível, deu certo, né? Claro, era uma jiboia, não tinha veneno, por isso que deu certo. E aí a pessoa fica com aquela crendice, nossa, eu usei o específico pessoa, ou botei a erva e funcionou. Passa um tempo, ele é picado por uma outra cobra de cabeça triangular, só que agora é uma jararaca, não é mais uma jiboia. O que ele vai fazer? Repetir o processo que ele fez antes, ele vai usar a mesma metodologia. E aí, obviamente, não vai dar certo, né? Então, esse é o problema da crendice, é porque você induz a pessoa a um erro, né? Então... Inclusive, é legal que você comentou sobre isso, porque mesmo dentre as cobras venenosas, peçonhentas, né? Vamos usar aqui os dois termos como sinônimo, você tem formas diferentes de tratar aquela mordida, aquela peçonha, a picadura que você tomou da cobra, né? Então, vamos passar então um pouquinho para essa parte dos acidentes, que eu acho que ela é uma parte que a gente tem que focar um pouquinho a mais no programa, porque é ela que é o que a gente vai utilizar realmente no nosso dia a dia, né? Então, Cláudio, como você bem falou, se você viu a cobra, você só tem um acidente porque você quer. Então, o que a gente deve fazer no caso de encontrar uma cobra? Vamos colocar aqui nas duas situações, num ambiente urbano e num ambiente de mata. Bem, se você encontrou uma cobra, né, viu a cobra, fique parado e não vá lá mexer na cobra. Né? Você está numa área de mata, por exemplo, está no meio de uma trilha, desvie da trilha. Né? Sempre procure evitar o confronto. Numa área residencial, você encontrou uma cobra dentro da sua casa, da mesma forma, não se aproxime, chame alguém, o corpo de bombeiro, um órgão ambiental que possa retirar aquele animal de lá. É sempre importante manter a calma, tá? O problema é quando você não vê a cobra, e aí tem o acidente, né? Imaginando que se trata de uma cobra venenosa, né? E aí, tendo o acidente, de novo vem a regra de ouro, mantenha a calma. Ninguém vai morrer... Fala. Eu posso só aproveitar a sua deixa, porque é o seguinte, no dia das eleições, em 2018, voltando inclusive da votação, eu tive um acidente, não sei com que bicho foi, acredito que tenha sido um barbeiro, e eu entrei em choque anafilático. Eu estava na casa da minha avó, e ela desesperou, caçando anti-histamínico, procurando remédio, não sei o que, eu inteiro me coçando, eu falei, vó, não tenho remédio, então a gente precisa ir para o hospital. Ela me pegou, me pôs no carro e passando correndo, que é chácara, né? Então, passando correndo nos buracos, essas coisas, assim, vó, calma. Aí, tipo, como eu consegui manter a calma, eu consegui manter a calma dela. Porque senão ela podia ter batido o carro, ela tava correndo muito. Eu falei, vó, desse jeito a gente não chega no hospital, calma. Então, até cheguei no hospital, tive um atendimento péssimo, a gente demorou um tempão, eu tinha esquecido alguns documentos, o cara não queria me atender, eu fui tirando os piercings que eu tenho, com calma, eu tava inchando, tirei os piercings, tirei pulseira, tirei colar, falei assim, vó, guarda pra mim. E nisso eu desmaiei. Aí eles correram comigo, então eu mantive a calma até o desmaio. É uma coisa importantíssima manter a calma. Aí, Cláudio, pode continuar, por favor, depois do acidente, então, a calma. Mantenha a calma, fique em repouso, fique deitado. Primeiro se afasta do bicho, né? Não tente pegar o bicho. Vamos pegar a cobra para levar para o hospital, vamos matar a cobra. Não, você está perdendo tempo, né? E você está correndo o risco de ter um segundo acidentado. Né? Um amigo seu que for tentar fazer isso pode ser acidentado. Então você fica em repouso, imaginando que o acidente tenha sido no pé, na perna, coloque a perna para cima. Qual é a ideia aí? Né, é que o sangue circule, diferente do que a maior parte das pessoas pensa. Ou seja, não amarrar o local da picada, não fazer garrote, não fazer torniquete. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Né? Não cortar o local da picada, não tentar apertar para ver se o veneno vai sair, ele não vai sair, ele já caiu na corrente sanguínea, já caiu na corrente linfática e ele já vai entrar em circulação.
e o objetivo é deixar ele entrar na circulação. Né? Vamos ver se a gente consegue entender, porque o único remédio para picada de cobra é o soro antiofídico, e é o soro antiofídico correto. Né? A gente está falando dos grupos, né? Para cada grupo tem um soro antiofídico diferente. Então, na hora que a pessoa receber o soro lá no hospital, ela não vai receber o soro no local da picada, ela vai receber na veia. Então ela vai ter soro no corpo inteiro. E se o veneno estiver no corpo inteiro, o veneno está meio que diluído no corpo inteiro. Se você faz um garrote, você faz um torniquete, você concentra o veneno ali. E alguns venenos, como por exemplo da jararaca, são venenos que destroem tecido. Venenos que a gente chama de venenos necrosantes. Eles matam a célula, eles matam o tecido. Se ele estiver concentrado, ele vai matar mais rápido. E às vezes não vai dar tempo do soro agir. Tá? Então o objetivo é deixar a pessoa deitada com o local em que foi picado, a perna, a mão, o braço, levantado, facilitar essa circulação do sangue e encaminhar para o hospital o quanto antes. E aí, gente, isso é importantíssimo, porque quanto mais cedo você conseguir chegar num polo de atendimento em que tenha soro, mais fácil vai ser esse tratamento. Tá? E aí vem um outro conceito que a gente estava falando tanto em acidente em área rural como na cidade. Às vezes você está fazendo uma atividade de campo, né? Biólogo, veterinário, trabalhando em campo, ou mesmo trabalhador rural, né? Você tem que, antes de tudo, saber o seguinte. Por exemplo, vou perguntar uma coisa para vocês hoje, né? Se você for picado agora, nesse instante, onde você está nesse momento, você sabe para que hospital você tem que ir? Eu sei. Eu sei também. Então, isso é importante. Tipo assim, porque depois do acidente, a gente para de raciocinar. A gente fica com o estado de nervo totalmente alterado e a gente começa a fazer um monte de besteira. Né? Então, a ideia, estou indo fazer um trabalho de campo numa área de mata. Ali dentro, se tiver um acidente, para onde eu vou? E como eu vou? Tem um carro ali que vai me levar? Né? Ou não, eu vou ter que ir andando. Se tem um carro, qual é o melhor caminho que eu uso para ir para esse lugar? Reparem que, às vezes, o melhor caminho não é o mais próximo. Porque, às vezes, eu estou a 10 quilômetros de um hospital que tem soro, mas tem uma estrada de terra. E eu estou a 30 quilômetros de outro, mas eu tenho uma rodovia. Então, às vezes, de noite, com chuva, pensa nisso. Às vezes é mais fácil, é mais rápido eu chegar no hospital da rodovia com 30 quilômetros do que no de 10 quilômetros numa estrada de terra. Tudo isso chama-se planejamento. E a gente tem que fazer isso antes, não depois do acidente. Né? Então, o importante é que a pessoa procure atendimento médico. Lembrando sempre, né, que no Brasil, todo atendimento por acidente ofídico é num ambiente público, no hospital público, por causa do nosso SUS. Né? E aí, fazendo um parênteses, que a gente tem que preservar o SUS, defender cada vez mais o SUS. Esse tratamento ele é gratuito no hospital público. Então, qualquer pessoa que seja picado por cobra no Brasil, seja o mais humilde trabalhador rural, até o presidente da República, e eu não estou fazendo nenhum tipo de aguro, por favor, se for picado por cobra, né, vai para o hospital público e vai receber o mesmo tipo de soro. E por isso é importante a gente valorizar o SUS, porque em alguns países, outros países do mundo, você tem tratamentos que chegam a mais de $200 mil um tratamento. No Brasil ele é gratuito. Isso você me lembrou uma coisa que eu sempre ouvi do meu avô aqui, interior de Minas, zona rural e tudo mais, que se você mora na roça e você vê uma cobra, se você matar ela e levar no hospital, o hospital te dá o soro para você ter em casa na roça. Na prática, eu nunca vi isso acontecer. Não, queria que você comentasse isso não acontece, isso não acontece. Não, isso é uma crendice. Pois é. Isso, na verdade, veio de a coisa de um século atrás. Quem desenvolveu, quem descobriu a especificidade do soro, ou seja, que cada soro era para um tipo de cobra, foi o cientista, por acaso mineiro, Vital Brasil, mineiro da Campanha, né, da cidade de Campanha, em Minas Gerais. E na época, a gente está falando de 130 anos atrás, como ele precisava de material, que eram as cobras, para fazer o soro, né, porque o soro é feito com o veneno da própria cobra,
havia aquela permuta de cobra por soro. Mas a gente está falando de mais de 100 anos atrás, gente. Hoje em dia isso não acontece. Então, a lembrança do Matheus é muito boa. Se você for picado, não leve uma cobra para o hospital, nem viva nem morta. Você vai causar um outro problema muito maior. Tá? Imagina você entrar com o hospital com uma cobra venenosa viva. Nossa, certo não vai dar, né? Até porque não faz muito sentido as pessoas receberem o soro, porque, pelo que eu entendi, o soro é via intravenosa, né? Na veia, que é... Exatamente. E nem todo mundo tem o treinamento necessário para se auto-aplicar o soro. Então não... Isso. Exatamente, Marcos. É por isso que o soro só é aplicado em ambiente hospitalar. E muita gente fala assim, mas na minha cidade não tem soro. Talvez porque não tem, se for uma cidade muito pequena, uma estrutura hospitalar para que possa ter soro. Porque as pessoas podem ter reação ao soro também. Soro é proteína de cavalo, né? A gente faz o soro, isso também é um outro papo, né? Produção de soro. Mas, para resumir, a gente injeta veneno no cavalo e o cavalo produz anticorpos e o soro é basicamente os anticorpos tratados. Ou seja, é proteína de um animal estranho para a gente. Então, a gente pode ter uma reação ao soro também, né? Uma reação anafilática ao soro. Por isso, não se pode aplicar soro dentro de casa. Porque se não tivesse isso, gente, era fácil. A gente botava o soro na farmácia. Se fosse um soro para todo mundo e pudesse botar em casa, a gente botava para vender na farmácia. Perfeito, né? E todo mundo teria um. Oi? Exatamente. Era só cada um ter o seu e quando acontecesse o acidente, tomar, né? Exatamente, mas não é assim que funciona. Né? Então, a gente precisa ter um ambiente hospitalar. E é por isso que muita cidade pequena não tem soro. Né? É onde entra... A saúde distribui o soro no Brasil de forma que, para cada região, você esteja próximo de um município que tenha soro. Exato. Perfeito. É onde entra aquilo que você falou de saber para onde ir, para qual hospital ir. Né? Igual aqui na cidade que eu tô, o hospital aqui da cidade, ele é municipal, mas ele também é regional, porque aqui tem um monte de mini cidadezinha próxima, cujo atendimento é feito aqui. Então isso é importante de saber. E assim, aqui do lado tá a cidade que é de Divinópolis, que é bem maior, mas mesmo o hospital de Divinópolis não tem a capacidade de suporte que o hospital daqui tem. Então, por exemplo, agora nessa situação de coronavírus, estão querendo trazer todos os casos da região para cá, porque o hospital daqui tem esse poder. Né? Então é importante saber se o hospital da sua cidade não tem o soro, qual que é o mais próximo que tem. Exato. E, Cláudio, você falou que aqui os acidentes no Brasil, eles 97% são 90, né? 90 e poucos %, eles são causados por jararacas. Você tem o dado de quantos desses acidentes são fatais? Então, isso é uma coisa curiosa também, né? Porque a maior parte dos acidentes não leva a óbito, por incrível que pareça. Né? Pra você ter uma ideia, o animal que mais mata num acidente ofídico, né, das cobras, é a cascavel. Que agora deve estar em média de 1,8%. Ou seja, menos de 2% das pessoas morrem por cascavel, e é o bicho que mais mata. O nosso problema hoje não é a morte, mas as sequelas que esse veneno causa. E aí, essa sequela, se não for atendimento rápido, pode levar a pessoa a perder a perna, perder o braço. Tem uma sequela muito, muito violenta. Então, por isso o tempo é importante. Perfeito. Ter esse planejamento, né, todo, que nem você falou, de saber para onde ir, saber qual que é o método mais rápido, mais efetivo de você chegar ao seu local de atendimento, são os fatores que vão determinar, inclusive, se você vai sobreviver ou se você vai carregar alguma sequela daquele acidente que você sofreu. Né? Da mesma forma que a gente tem um protocolo meio que já estabelecido para quando tem um acidente de carro, sabe-se que não deve tocar nas vítimas, deve-se chamar o SAMU, isolar a área, né? Da mesma coisa, a gente tem que ter essa informação para os animais que potencialmente podem ocasionar um acidente. Você falou a palavra-chave, que é a palavra informação. Na verdade, a melhor coisa que a gente pode ter hoje, desde que a gente está começando aqui o nosso papo de identificação de cobra, de o que fazer em caso de acidente, o que não fazer, está na palavra informação. E é daí que surgiu a ideia do canal, né? Pegando aqui o gancho do Papo de Cobra, dar informação para as pessoas a partir de vídeos
né, vídeos curtos e que as pessoas podem se informar. Então, uma pessoa informada é a melhor solução para um acidente com cobra, com aranha, com qualquer animal peçonhento. Perfeito. Com certeza. Hoje em dia, aqui na internet, a gente tem diversos canais, diversas formas de se informar com qualidade, com confiabilidade, né? Que esse é o papel que a gente vem desempenhando aqui e que a gente admira muito também outros canais que fazem essa divulgação científica tão bem feita. Matheus, você ia comentar alguma coisa? Eu ia comentar que o Cláudio pegou a palavra informação, que hoje ela está em muito vigor junto com a desinformação, né? Um pouco do que você estava falando, Chico, que procurem fontes, galera. Nunca, jamais, em hipótese alguma, aliás, em 1% das vezes, acreditem em correntes de WhatsApp, de Facebook. Isso não são veículos de informação, tá? Então, procura na internet, sim, na internet, mas checa um jornal, checa mais 3, 4 páginas se elas falam a mesma coisa. Se elas falam coisas diferentes, você já fica, opa, peraí. E outra, considere a formação de quem está falando. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque hoje, sim, existem os youtubers, que são pessoas que estão fazendo vídeos no YouTube. E existe tanto youtubers de entretenimento, quanto youtubers de opinião, quanto youtubers de informação. Então, você pegar uma pessoa igual o Cláudio, que é formado na área, que trabalha há tantos anos nisso, é diferente de você pegar o tiozão lá da fazenda, que ouviu meia dúzia de casos e está contando. É um vídeo de entretenimento, são coisas diferentes. Tiozão da fazenda que pega cascavel na mão para mostrar. Exato, são coisas diferentes. Machuca o animal, corre risco. Esse é o grande problema, Exato, né? exato. As pessoas que têm canal no YouTube que lidam com cobra, que querem aparecer como são o super-homem, o herói, eu consigo fazer isso. Isso é muito complicado, esse negócio de pegar animal com a mão. Tanto é que lá no canal você não vai ver, a gente tem mais de 100 vídeos no canal, e nenhum dos vídeos eu pego um animal com a mão, porque eu não quero dar esse exemplo para as pessoas. Então não peguem serpentes com a mão, mesmo que você ache que ela não é venenosa. Perfeito. Pois é. E a segunda palavra que eu queria pegar, só para a gente poder, pra eu passar a bola para você, Chico, é acidente. Ao tempo todo do programa a gente focou na palavra acidente, justamente porque é o que são, dentro da definição da palavra mesmo, não tem essa de cobra atacar, de cobra brigar, de não sei o que, são acidentes que ou a gente provocou, ou que a situação do ambiente provocou, mas são acidentes. Tá? Não tratem os animais como vilões, né? Os animais, eles não têm consciência para parar e pensar e falar, vou fazer mal a este ser humano, né? Temos que ser um pouquinho mais racionais nesse sentido. E eu acho que é o grande mal da humanidade, né? A humanidade, ela não gosta de se enquadrar dentro dos animais, mas ela quer que os animais tenham o mesmo conhecimento, a mesma consciência que a gente. Por exemplo, o animal não pode entrar na minha casa, sabe? O animal não tá pensando nisso, que é a sua casa. O animal não tem esse pensamento de é meu, é seu. Propriedade. Sabe? Propriedade, exatamente. Fugiu a palavra aqui, tava tentando buscar. Então é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu conversar bastante. Lógico que daria para a gente se estender por muitas horas aqui. O papo está muito legal, mas infelizmente a gente tem essa limitação do tempo. Queria começar a finalização aqui agradecendo ao Cláudio que topou gravar com a gente. Cláudio, muito obrigado. Somos fãs do seu trabalho, então para a gente tá aqui com você é uma sensação de admiração de ver pessoas que estão fazendo divulgação científica com um altíssimo nível de qualidade e de comprometimento com a veracidade dos fatos. Então, muitíssimo obrigado por topar participar com a gente aqui nesse programa. Foi uma grande honra, muito obrigado também. Com certeza. Gente, a honra foi minha, um prazer enorme, estou à disposição de vocês para a gente bater papo, porque papo de cobra é um negócio que me atrai muito, né? Não dá para a gente ficar conversando horas aqui. Quando quiserem repetir o papo, estou às ordens. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Pode ter certeza que teremos mais programas aqui com o Cláudio. E acessem as redes sociais do Cláudio. Você está no Twitter como Papo de Cobra, no YouTube como Papo de Cobra. Tem também outras redes sociais?
tem o Instagram, é tudo Papo de Cobra. Eu costumo dizer que eu estou em todas as redes sociais com Papo de Cobra, só não estou no Tinder. Fora isso, achou o Papo de Cobra, tá lá. E eu convido todos os ouvintes a assistir lá o canal, né? Tem muito vídeo legal, tem mais de 100 vídeos. Eu tenho certeza que vai ter muita informação que vai ser útil para vocês. Perfeito, pessoal. E para finalizar o nosso programa, então, como é tradição aqui no Rock Consciência, nós deixamos a última música para ser de escolha do nosso convidado. E, Cláudio, qual que foi a música que você escolheu para terminar o nosso programa? Cara, o rock não é o meu ritmo preferido, mas tem uma música que eu adoro, que é uma música do U2, que é Still Haven't Found What I'm Looking For, que fez grande sucesso, e é uma música que eu gosto muito, porque eu gosto muito de teatro, e eu vi uma montagem dessa música em São Paulo, num grupo de teatro, e me apaixonei por isso. Então a escolha é essa. Maravilha. Perfeito, pessoal. Então, finalizando aqui o programa, fiquem com a música I Still Haven't Found What I'm Looking For, da banda U2, essa música que foi lançada em 1987 no álbum The Joshua Tree, e inclusive recebeu uma indicação ao Grammy de música do ano. É uma das músicas de maior sucesso do U2, e voltamos aqui no próximo programa com Rock Consciência. Sigam-nos nas redes sociais, todas também são @Rock Consciência. Estamos no Twitter, estamos no Facebook, e também temos o nosso site, www.rockconsciencia.com.br. Programas novos a cada 15 dias, na rádio semanalmente, e a gente volta no próximo programa. Tchau, tchau, pessoal! Não se esqueçam também de ouvir o Cinema Consciência, hein, Francisco? A gente não pode esquecer do Cinema Consciência. Então, sigam a nossa página do Cinema Ciência no Twitter e joga no Google Cinema Consciência, que vai aparecer o Semeando a Ciência, nosso grande projeto. Acompanhe a gente por lá também. Falou! Falou, pessoal. Muito obrigado por esse programa e até a próxima também. Rock Consciência.